O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Imagens do brilhante repórter cinematográfico Vanderlei Emerenciano, registrando o grande público ontem na Arena. Essa é a torcida do Atlético, né? Mesmo com toda essa draga que vive o clube, no domingo passado, contra o Paysandu, quase 23 mil torcedores. E ontem, contra o São Paulo, mais de 30 mil torcedores. Essa é a torcida do Atlético. Cobra, critica, reclama, mas também sabe se fazer presente, sabe apoiar e sabe transformar a Arena da Baixada num verdadeiro caldeirão, tá certo? Agora é o seguinte, o Atlético classificado, aquilo que eu falei no programa de ontem, né? Jogo de exceção, que acabou não sendo, né? Foi um jogo circunstancial e daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito, mas foi o que eu disse. Tentar achar um gol, conseguir um gol no tempo normal e aí nos tiros livres depositar todas as esperanças em Santos. Este é Santos, o histórico Santos, um dos maiores goleiros da história do Atlético e para muitos o maior goleiro da história do clube. Lavou a alma da torcida atleticana. Uma classificação épica, principalmente por conta de uma rivalidade histórica com o São Paulo. Santos foi o grande herói na classificação do Atlético. Mas os jogadores também se doaram, também se entregaram, também fizeram as suas partes. Mas não dá para negar, né? O Santos foi um verdadeiro monstro, mais uma vez, nas cobranças dos tiros livres e garantiu o Atlético na próxima etapa da Copa do Brasil, nas quartas de final. O sorteio das quartas de final vai acontecer na próxima terça-feira, hein? Quem será o próximo adversário do Atlético? Agora, nós vamos acompanhar as imagens de dentro do campo, gente. De lances de dentro do campo, como, por exemplo, a expulsão do goleiro Rafael Cabral, a falta cometida sobre o Kevin Viveiros, que muito provavelmente iria fazer o gol, iria ficar com o gol escancarado à sua frente. Mais uma para conta, né? Ao longo da história, 7 confrontos decisivos e o Atlético passou pelo São Paulo 6 vezes. Ontem, inclusive, nós falávamos sobre isso no programa e relembramos aqui 2 desses confrontos históricos, 1983, com o Atlético do saudoso Assis, calando mais de 100 mil São Paulinos no Morumbi. 2001, o Atlético de Alex Mineiro e Kleber, o incendiário, vencendo o São Paulo por 2-1 na Arena da Baixada e se classificando para as semifinais de 2001, onde acabou como campeão brasileiro. Mais uma para conta e para festa da torcida atleticana, tá certo? Bom, agora nós vamos ouvir um dos personagens do jogo e da classificação do Atlético. O zagueiro, lateral esquerdo, Lucas Esquivel fala. Quando aí no lance do gol, eu tinha visto que bateu em alguém, mas não sabia se no jogador deles ou no jogador nosso. Depois, quando cheguei no vestiário, o Renan falou para mim que tinha pegado nele e depois ele olhou no telefone e viu que colocaram o gol nele. Mas é isso, acho que o bicho vai ser dividido. Eu vou brigar com o Daí para que dê uma parte para mim, mas é isso. Qualquer coisa que seja melhor para o grupo, bem-vindo seja. Sobre a posição, qualquer posição que seja ajudar ao time, eu vou fazer o que o treinador pida.
Desde 2023 que eu cheguei, estou jogando nessa posição, eu me sinto confortável, eu me sinto muito cômodo aí e é isso. Qualquer posição que seja para ajudar o time, eu vou fazer. Aí o Lucas Esquivel com o seu portunhol falando, ele falou ali a respeito, né, do gol, porque o gol acabou sendo creditado para o Renan Peixoto. Peraí, mas foi um leve desvio. Tem que parar com essa resenha. Um desviozinho aqui, outro ali, e os caras mudam. Quem chutou, quem construiu a jogada, quem arriscou, quem acreditou. E foi o caso do Lucas Esquivel. Ele arriscou a jogada, ele acreditou, ele chutou e ele fez o gol do Atlético. O bicho tem que ser dele, não tem que ser dividido não, papai. Tá certo? E falando também que se sente sim à vontade jogando como zagueiro pelo lado esquerdo e principalmente aceitando ser útil, ser importante para a equipe, principalmente dentro da estrutura tática do técnico Odair Hellmann, que ontem não pôde comandar o clube à beira do gramado, aliás, não pôde comandar o time à beira do gramado, mas estava na Arena da Baixada, acompanhando o Atlético, e daqui a pouquinho vocês vão acompanhar também o Odair Hellmann emocionado num dos camarotes da Arena da Baixada. Agora nós vamos ouvir o auxiliar técnico Fábio Moreno, falando sobre as mudanças feitas pelo técnico Odair Hellmann. A gente vem cobrando há muito tempo. Quem acompanha os donos da bola Paraná sabe disso. Mudanças radicais, drásticas, para se tentar alguma coisa. E foi o que aconteceu ontem. Fala, Fábio. A gente tem por costume, o Odair fala isso sempre, que ele não coloca ninguém fora de posição sem que isso seja confortável para o jogador. E a gente conversou com o Gaston antes até mesmo de contratá-lo. A gente viu os jogos dele como zagueiro, inclusive com 2 só, ele já fez essa função e é por isso que ele se sentiu confortável. Eu acho que fez uma grande partida, não só ele quanto o Lucas, que foi, na nossa opinião, fundamental para a vitória. Cara, isso mostra também o trabalho de todos, do Odair de visualizar, de ter coragem, de não ter... Isso é a confiança que ele tem nos jogadores e o trabalho que é feito diário. Então, pode ter certeza que amanhã, quando a gente se apresentar de novo para o trabalho, a gente já vai estar pensando no nosso próximo adversário e a maneira que a gente entende que é mais fácil da gente alcançar o resultado, que a gente vai lá para buscar os 3 pontos também. Aí, portanto, o auxiliar técnico do Atlético, eu sempre disse aqui, quem acompanha o meu trabalho sabe disso, eu sou contra a improvisação. Se você tem jogadores da posição, você precisa dar oportunidades, certo? Eu sempre disse que improvisação é algo circunstancial. E no caso do Atlético, a improvisação se fazia necessária na formação do 11 titular. Lembrei aqui, várias vezes, da entrevista que o Benavides deu quando ele chegou, que é lateral direito, mas que na Argentina já havia jogado como zagueiro, e há muito tempo a gente está vendo que não tem como jogar com Beleze, com Abraão, com Tobias Figueiredo. E aí o Odair fez o que eu acredito que toda a torcida atleticana estava pedindo e o que nós da imprensa estávamos cobrando: uma mudança radical nas peças. Com o Benavides como zagueiro pelo lado direito, com o Esquivel como zagueiro pelo lado esquerdo, Dudu no meio de campo, não Filipinho, e enfim, deu resultado, né, Odair? E o Odair se emocionou, gente, num dos camarotes da Arena. Acompanhem. Sei que você não pode falar agora com a coletiva, mas fala dessa sua emoção. A torcida merece. A torcida merece. A torcida merece, exatamente, Odair. A torcida merece, como eu falei na abertura do programa, pela Série B contra o Paysandu, mesmo nessa draga danada, quase 23 mil torcedores. Pela Copa do Brasil contra o São Paulo, mais de 30 mil torcedores. Essa é a torcida do Atlético. Voltando a falar de Copa do Brasil, de classificação,
O auxiliar técnico Fábio Moreno, ele falou na coletiva pós-jogo sobre o Atlético ter ficado com um a mais logo no início da partida e como esse jogo pode servir como combustível para buscar o acesso. A gente vinha numa sequência de resultados que não estava sendo aquilo que a gente estava produzindo para ser, né? No nosso entendimento, aquilo que o jogo mostrou hoje, óbvio que com um jogador a mais as coisas podem se tornar um pouco mais fáceis, mas esse jogador de vantagem que nós tivemos por mérito nosso, por uma agressividade ofensiva que a gente entrou desde o começo, né? Uma postura, que eu acho que é isso que a torcida espera da gente dentro de casa, uma postura agressiva, ofensiva. Então, eu acho que esse resultado, ainda mais da forma que foi, com o apoio da torcida, com todo mundo emanando energias boas para a gente sente isso de fora para dentro e as coisas começam a acontecer. Então, a gente espera que essa vitória nos traga a confiança, a tranquilidade necessária para transformar o desempenho em resultado, em pontos, que no final das contas é o que determina a classificação e o acesso, que é o que a gente tem de objetivo hoje nesse ano, né? Aí, portanto, o auxiliar técnico Fábio Moreno. São Paulo que teve o goleiro Rafael Cabral expulso logo aos 3 minutos. Se não tivesse cometido a falta, muito provavelmente o Viveiros ficaria na cara do gol e muito à vontade para fazer o gol do Atlético. O gol de abertura do marcador, essa que é a verdade. Mas o primeiro tempo foi totalmente arrastado e principalmente por conta dessa expulsão do goleiro do São Paulo. O São Paulo resolveu não jogar, o São Paulo resolveu gastar o tempo e aí o Atlético, por vezes, também acabou entrando na pilha do São Paulo, né? Alguns jogadores ali, como o Léo Pelé, como o Zapelli, o Patrick, o Mendonça, tentaram pressionar a arbitragem, mas o São Paulo, na verdade, fez o papel dele. Porque você perder um jogador logo com 3 minutos, jogando na casa do adversário, contra o Atlético, no Caldeirão, é difícil, é complicadíssimo. 11 contra 11 já é difícil, mesmo o Atlético tendo um time tecnicamente inferior. Porque aí entram outros componentes em campo, né? Toda uma rivalidade, toda uma história, enfim. E o primeiro tempo acabou sendo arrastado. Essa é que é a verdade. Mas aí, gente, veio a segunda etapa. Agora nós vamos com as imagens da segunda etapa. E na segunda etapa, o Atlético resolveu colocar mais a bola no chão. Resolveu ter mais paciência, ter mais resiliência, ter mais foco, ter mais concentração, porque o São Paulo estacionou um ônibus lá atrás, jogava pelo empate e defendia o 0 a 0. E aí aconteceu o que a gente falou. Conseguiram um gol, acharam um gol, encontraram um gol, como queiram, e levaram a decisão para os tiros livres. Depositar todas as esperanças no goleirão Santos. O Atlético conseguiu 1 a 0. Olha, tecnicamente, ninguém destoou. Quem não fez um jogo brilhante, pelo menos se entregou, correu. E o 1 a 0 no tempo normal foi muito merecido para o Atlético, essa que é a verdade. Muito merecido, tá certo?